Fizemos há pouco a primeira parte que envolveu o louvor e ficamos certos da leitura de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. Nós vamos fazer exatamente essa leitura nesse momento. E diz a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às potestades ou à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o seu bem. Mas se fizer o que é mal, teme, pois não traz de debalde ou em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Vamos orar. Santo Deus, nós te adoramos e te bendizemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Nós queremos te agradecer, Deus, pela tua grande bondade. Tu és maravilhoso e nós nos sentimos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, ó Deus, pela tua igreja, e nós te louvamos também por todo o nosso país, por todas as pessoas que se empenham para fazer desta nação uma nação promissora para a glória de Deus. Agora, Senhor Deus, nós te pedimos que o seu Espírito fale poderosamente ao meu coração. E por consequência disso, também ao coração dos nossos irmãos, ó Deus, em todos os lugares neste Brasil, neste mundo chamado o mundo dos cristãos, e também chamado o mundo de todas as pessoas que são capazes de conviver, ó Deus, harmonicamente. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale ao meu coração e, por esta consequência, ao coração dessas pessoas, de maneiras que cada um de nós possa trazer para dentro do nosso coração a sua palavra santa e fazer, ó Deus, com que aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra seja cumprido em nossas vidas para a glória do seu santo nome. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero começar esta palavra com uma pergunta muito simples, Qual autoridade devemos obedecer, Talvez seja uma pergunta que a gente vai observar na vida de algumas pessoas que de alguma forma se opõem ou está convivendo e pode de fato cumprir ou não aquilo que uma determinada autoridade te ensina, ou espera que essa pessoa coopere com o bom desenvolvimento de qualquer coisa relacionada à vida comum e à vida administrativa de um determinado lugar ou de um país. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar de um determinado momento em que Nabucodonosor tem um sonho a respeito de uma estátua. Ele mostra naquela estátua que ela tem divisão na sua estrutura física. A estrutura da estátua que Nabucodonosor colocou era nada mais nada menos do que um estereotipo ou alguma coisa que mostraria, no futuro
a ação governamental que caberia a um tempo determinado, né? E aquela estátua ela era formada de uma cabeça de ouro, de um peito de prata, de um ventre e quadris de bronze, e pernas de ferro, e pés que tinham uma mistura de barro e ferro, né? Tempos depois a gente compreendeu que cada parte daquela estátua correspondia a um reinado em um determinado tempo. Isso a gente vai encontrar em Daniel capítulo 2 e certamente os irmãos se lembrarão. A cabeça de ouro representava o reino babilônico, o peito de prata representava o reinado medo-persa, que foi derrubado por sequência pelo reinado grego, e por último chega o governo romano, um governo forte, duríssimo, né? Romanos era um reinado, o reinado dos romanos era um reinado muito difícil, era um reinado compreendido com uma dureza muito grande, e muitos cristãos sofreram, né? E nós vamos observar que esse domínio estava no campo e no tempo em que Jesus se apresenta. Havia um sofrimento, talvez seja exatamente por conta dessas situações que os judeus clamavam por um rei que fosse político, e Jesus não veio para esse ideal. Mas, no entanto, a história vai dizer que o Império Romano ele conduzia as suas vitórias na maior brutalidade possível. Era um reinado extremamente duro, com soldados muito bem preparados, e que faziam um reinado de forma muito dura, havia muito sofrimento por parte das pessoas que estavam sob o domínio romano. Por outro lado, era o domínio que impunha, na verdade, a escravidão naquele período, né? E por conta disso, os cristãos que sofriam por conta dessas situações estavam exatamente dentro deste mundo. Interessante que Paulo é levantado depois que a igreja já desenvolve um trabalho excelente, para que ele pudesse tomar conta de pessoas que estavam, na verdade, fora da ideia do judaísmo a respeito de quem deveria servir a Deus, né? Era o reinado daquelas pessoas que deveriam entender que somente os judeus teriam parte na vida eterna. De forma alguma. A palavra de Deus depois vai nos compreender que foi exatamente por conta da rejeição deste povo que Deus deu a oportunidade para cada um de nós nos chegarmos a Deus. Porque a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todas as pessoas que creem nele. Então, Deus abre essa porta gigante para mim, que sou para o judeu um gentio, que não sou de descendência judaica, mas que o evangelho chega ao meu coração, trazido por causa de uma rejeição que ocorre também naquela época. Então, o sofrimento dos cristãos foram terríveis naquele período, e a gente vê a marca disso nos grandes espetáculos terríveis que existiam de crueldade promovida por aquelas pessoas. A saber que, por exemplo, a cruz era de fato um instrumento que não foi criado pelos romanos, mas foi sofisticado a sua parte de dor, né? Essa parte que discorre de um tempo em que a pessoa vai sofrendo até morrer, de não poder sufocadamente estar com os braços abertos numa cruz e perder a sua vida da pior forma possível. Era um espetáculo terrível de dor. Então era uma das mortes por execução mais terrível conhecida pelo homem. É tanto que Gálatas capítulo 3, verso 10 a 13 vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição por nós para nos perdoar os pecados, para que a gente pudesse ter uma reconciliação com Deus, né? Então,
Era este o povo que carregava de alguma forma um orgulho dentro da sua vida, por serem parte de um povo intrépido, um povo que estava ali reinando com vara de ferro, que estava ali de alguma forma trazendo para as pessoas uma sujeição duríssima. E estava a igreja de Roma plantada exatamente no meio de um povo que não tinha dentro dos seus corações a mínima vontade de mudar a sua maneira de pensar a respeito de quem seja Deus, né? Eles tinham uma certa imponência na sua vida. Havia um outro problema também, é de que, apesar disso, tentavam manter uma relação com as pessoas que estavam sendo dominadas por eles, como por exemplo os judeus, que sofriam os impactos terríveis quando eles se rebelavam de alguma forma contra tudo aquilo que Roma trazia como sendo importante, que eles deveriam se submeter. Apesar de tudo isso, a gente observava uma certa democracia na maneira romana de administrar, porque eles conseguiam em determinado momento ter uma conciliação com o povo judeu. Agora, que autoridade nós devemos obedecer? Talvez seja essa uma pergunta para os nossos dias, né? Será que eu devo obedecer uma autoridade, como dizia talvez a grande maioria das pessoas, que não me representa? Bom, a palavra de Deus vai nos dar uma lição importante nessa noite, né? Talvez fosse a visão dos cristãos ali em Roma. Se convertiam, conheciam o Evangelho, conheciam a grandeza desse Evangelho, sabiam o quanto esse Evangelho era importante, começava a transformar a sua vida e percebiam que a maneira romana, né, de administrar era de alguma forma pagã, estava completamente longe dos preceitos de Deus. Eles não estavam interessados em saber qual seria a vontade de Deus nas tomadas de decisões que eles precisavam tomar, e eram capazes de duramente cair sobre qualquer um e matar e levar à cruz. Por isso, tantas pessoas morreram durante tanto tempo naquele período, né? Então Paulo, ele vai ensinar que devemos ser sujeitos às autoridades. Aqui, como diz a palavra claramente, toda alma esteja sujeita às autoridades ou às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Essa é uma primeira coisa que a gente precisa compreender. Então Paulo nos ensina e nos diz claramente que não existe nenhuma autoridade que foi eleita que não tenha vindo ou recebido o crivo de Deus, tá? O texto deixa bem claro, e a gente pode compreender, foram ordenadas por Deus. Outro ponto importante que a gente vai observar, isso a Bíblia Viva vai dizer, né? A tradução viva da palavra de Deus vai dizer que Deus foi quem estabeleceu essa autoridade. Apesar de ter sido uma autoridade que foi eleita pelo povo, mas essa autoridade que foi eleita, ela tem o aval de Deus para a sua estada onde está. Isso não quer dizer que o povo de alguma forma possa ou não em determinado momento errar na escolha de quem deva errar, mas depois que é feita a escolha, não tenha dúvida de que Deus está ali autorizando aquilo que foi claramente colocado pela vontade do povo, mas tem o crivo de Deus nessa situação. Então, em outras palavras, não há governo sem o crivo de Deus. Ele estabeleceu esse poder. Me faz lembrar o quanto Nabucodonosor era duríssimo. Mas em determinado momento a palavra de Deus vai dizer que Deus chama Nabucodonosor de seu servo. Deus de alguma forma entende que Nabucodonosor está sobre um governo e ele assina embaixo essa situação dizendo e chamando em determinado momento de servo. E olhe que Nabucodonosor, em relação às coisas relacionadas ao povo de Deus, foi extremamente duro em seu governo, né?
Então a gente entende que há um governo, há uma autorização, há um crivo da parte de Deus em relação a isso. Então pode ser que o homem só o aceitasse se essa pessoa considerasse que esse líder, nato ou não, fosse alguém que essa pessoa esteve disposta a aceitar, sim, porque foi ele que colocou e ele representa essa determinada pessoa. Não existe reino dividido. Uma das coisas que faz a palavra de Deus deixar bem clara que houve em um tempo na eternidade uma rebelião promovida por Lúcifer, que se pôs contra o governo de Deus, que começou a fazer propaganda de si, que começou a dizer a respeito de si mesmo que ele era capaz de criar um reino acima do de Deus, que foi capaz de convencer um terço da parte dos anjos na eternidade. E por conta disso, Deus o baniu do local. Então a gente precisa entender que Deus ele é contra qualquer espécie de rebelião contra a autoridade que foi constituída e que é de fato concedida pela parte de Deus. Volto a dizer, gosto muito do que é claro pela palavra que diz: Deus foi quem estabeleceu essa autoridade. Então, estamos falando de um momento em que a gente vai deixar isso bem claro na existência em nossa nação. Então, estamos falando de um reino que naquela época também dominava de forma política, era opressor, sanguinário, tinha um domínio cruel sobre as pessoas, conquistou o seu reinado e as nações que pôde dominar de uma forma cruel. Olha que nós não estamos lidando com um governo que de alguma forma reconhece a existência de Deus. Nós estamos lidando com um governo que é completamente pagão, que está entendendo que a força humana e as razões humanas são suficientes para governar. Agora, um problema. Havia uma relação entre os judeus daquela época, alguns sacerdotes que de alguma forma se corrompiam, eram corrompidos, e a palavra de Deus vai deixar claro que o sacerdócio estava corrompido, o culto estava corrompido. As pessoas viviam um tempo em que os pastores que deveriam ter cuidado com as suas ovelhas, e a palavra de Deus vai dizer isso claramente, já não exerciam a sua função de maneira correta. Então havia todo um clima que deixava o judaísmo de alguma forma próximo a uma relação com este povo duro, e que de alguma forma em determinados momentos essa religião judaica ela era tida como religio lícita. Então eles conseguiam essa relação de alguma forma, se observava isso, não era exposto dessa maneira como a gente imagine que pudesse ser naquela época, mas havia de alguma forma, democraticamente, uma maneira com que o judaísmo não era tão atingido quanto os cristãos, que para o judaísmo e para também o governo romano era considerado uma seita. Agora, observe que o judaísmo gozava de privilégios éticos, jurídicos, por ser considerado uma religião lícita entre os romanos, e a gente vai observar que também os romanos não queriam se meter nas coisas relacionadas àquilo que convinha às questões religiosas judaicas. Você vai encontrar isso claramente em Atos capítulo 18, verso 12 ao verso 17, em que Gaio está num tribunal julgando uma determinada situação, quando Sóstenes é ferido pelos gregos e diante de um tribunal, e Gaio automaticamente diz que não se mete nessas coisas, isso é um problema de vocês. Muito interessante isso, Agora, a maioria
massificada das autoridades existentes, eles não tinham nenhuma relação com Deus. A grande maioria. Muito raramente você ia encontrar algum romano que de alguma forma recebeu a palavra. Ali em Roma estava uma igreja que nasceu no tempo de Pentecostes, que aquelas pessoas saíram dali, abrem uma igreja que desenvolve um trabalho excelente, que Paulo passa a pastorear essas pessoas de perto, mas Paulo instrui a igreja em Roma como se submeter ao governo por uma série de situações importantes, né? Porque fazer isso, a princípio, daria para essas pessoas a responsabilidade do testemunho vivo de uma igreja completamente diferente até do judaísmo. É lógico que nós não abrimos mão de forma nenhuma daquilo que concerne à vontade de Deus. E a palavra vai dizer que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus não se abre mão em contrapartida a tudo aquilo que venha se tornar contra a vontade soberana de Deus no meio do seu povo. Isso não se abre mão. Agora, primeiro, para Paulo obedecer às leis, ao Estado, ao governo, de alguma forma constituiria para as pessoas um bom testemunho. Então era de responsabilidade de testemunho por parte da igreja, compreender a sua responsabilidade como igreja e cumprir os seus deveres para com as leis e para com o Estado. Veja sobre, por exemplo, o que está relacionado ao crivo de Deus, que é a vontade. Segundo, que se aquele que se insurge contra os regimes existentes, as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho de autoridade, vai se tornar alguém que se insurge exatamente contra Deus. Terceiro ponto, sobre as consequências dessa situação, trará condenação de Deus para o homem. Isso é bem claro na palavra. A visão de Paulo é muito simples: viver de maneira honesta, responsável, fiel a Deus e diante das autoridades, como manda a palavra de Deus, de maneira que cada um de nós ressoe entre todos que moram naquela localidade como pessoas que dão testemunho vivo de um Deus maravilhoso, que requer que cada um de nós o amemos de todo o nosso coração, mas obedeçamos às leis. Então, fundamentalmente, isso era importante para o povo de Deus, porque também Cristo assim esperava do seu povo, tá? Então, insurgir-se contra as autoridades faz bem aos crentes nos dias de hoje? De forma nenhuma. A palavra de Deus, ela não mudou. Ela vai se tornar cada dia mais frequentemente observada. Não existe uma conformação das ideias. Espera aí, naquele tempo foi assim, mas hoje a gente pode se insurgir. De forma nenhuma. A palavra de Deus não ensina isso. Ah, mas isso foi uma palavra e um ensino de Paulo, não foi um ensino de Cristo. Muito menos. Porque Jesus diz claramente a Pilatos: dai a César. Aliás, diz claramente a Pilatos, quando Pilatos chega para ele e diz: não sabes que eu tenho toda a autoridade para tirar você dessa situação? E ele chega para Pilatos e diz: nenhuma autoridade viria sobre você se de Deus não viesse. E em um outro momento ele chega para César e diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diz aos seus discípulos referente àquela questão relacionada aos tributos. E a gente vai precisar compreender isso na sua íntegra. Se não agimos assim, estamos a discordar principalmente do ensino paulino, correspondido a Romanos capítulo 13, verso 2, parte A do versículo. Quem resiste às autoridades resistem à ordenação de Deus, tá? Isso é ordem da parte de Deus. Isso é vontade de Deus que se cumpra exatamente dessa forma, e nós não podemos fazer isso, né? Agora, João 19, verso 10
até o verso 11, é exatamente aquela situação que eu falei a respeito de Pilatos, em que Jesus disse para ele claramente que nenhuma autoridade viria para a parte da vida dele se do céu não fosse concedida. Deixa isso bem claro para ele. Então, cabe ao cristão obedecer a posição das autoridades no nosso mesmo âmbito. Outro ponto importante, no verso 7, dai a cada um que lhe é devido. Paulo deixa bem claro isso. Honra, honra, temor, temor. A Deus nós devemos também dar a Ele toda a glória, todo o louvor, todo o testemunho. Marcos capítulo 12, verso 17. Mais uma vez, lembra aos irmãos, Jesus disse isso claramente na palavra. Ele falando exatamente, verso 12, capítulo 12, verso 17. Jesus então respondeu, disse-lhe, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e maravilharam-se do ensino que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Nós não estamos falando do ensino dos apóstolos, nós estamos falando também do ensino do próprio Cristo, que nos ensina que devemos dar a Deus o que corresponde a Deus com fidelidade e dar às autoridades aquilo que corresponde às autoridades. Qual é a exceção dessa situação, pastor? Muito bem, existe exceção? Existe. As autoridades, elas devem ser obedecidas até quando essa autoridade ela não infringe o cristianismo. Se essa autoridade fizer você, forçar a você a tomar qualquer posição contra aquilo que o cristianismo vai te ensinar, aí vale a pena você optar por aquilo que vem da parte de Deus. Vale a pergunta, a autoridade que vem é contrária à consciência de Deus? É uma pergunta que você precisa entender. Nós temos atualmente autoridades no nosso país que infringem claramente a vontade de Deus e por elas o cristianismo não existiria? Você precisa parar para pensar sobre isso. Você precisa parar para pensar se a autoridade presente ela é contra o cristianismo. Outro ponto importante que a gente precisa entender como sendo algo que precisamos pensar sobre essa possibilidade. Então, embora fosse lícita, tá? Embora fosse lícita a religião judaica naquela época, para o cristianismo, diante dessas autoridades existentes, né? Que o governo romano entendia que só o judaísmo era uma religião lícita, nós estávamos de alguma forma fazendo, a igreja em Roma estava fazendo a vontade de Deus, e a intenção de Paulo era ensinar, não inflige aquilo que corresponde à autoridade que foi concedida de Deus para essas pessoas. Talvez por conta disso, muitos cristãos, talvez não, certamente e de fato foi, muitos cristãos acabaram perdendo suas vidas por fazer a vontade de Deus se presente nas suas próprias vidas. A palavra ela é clara que nós devemos obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, o Paráclito de Deus, aquele que o Senhor deixou dentro da nossa vida para que nós obedecêssemos à verdade que é a palavra, para que nós pudéssemos pegar todo o ensino do Cristo e trouxéssemos para a nossa vida como maneira de viver. E essa deve ser, sem dúvida, a maior responsabilidade de cada um de nós como cristãos. Agora, Atos capítulo 4, verso 19, entendemos claramente que esse Cristo, ele deve ser respeitado. Que Paulo, ao falar claramente sobre esse texto, vai dizer que importava para ele fazer a vontade de Deus e não dos homens. Se a vontade dos homens infringe a vontade de Deus, aí nós vamos escolher fazer a vontade de Deus. Atos capítulo 4, verso 19. Respondendo
Pedro, respondendo Pedro claramente, né, a respeito disso. Ele vai dizer, verso 17: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem a respeito do nome de Jesus. Então Pedro responde juntamente com João e lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então Pedro vai dizer que é mais importante para a vida de todo cristão o cumprimento da vontade de Deus, da verdade de Deus absoluta sobre a vida do crente. Outro ponto importante que nós vamos nos lembrar é daquilo que o próprio Jesus disse: dê a César o que for devido a César. Aquilo que o governo lhe pede que você faça. Se o governo foi estabelecido e ele deve ser de fato cumprido, né, por aquilo que foi otorgado da parte de Deus para ele, daquilo que foi autorizado divinamente sobre a vida dele, que é: nenhuma autoridade viria, como disse muito bem Jesus a Pilato, você não receberia nenhuma autoridade para estar nesse momento me julgando, se do Pai essa autoridade não viesse. Ele quis dizer: olhe, eu estou aqui diante de você, você recebeu autoridade, mas de meu Pai para poder fazer isso. Se você não tivesse autoridade para fazer isso de meu Pai, você não estaria fazendo. Aí Jesus vai dizer em Marcos capítulo 12, verso 17, que nós devemos dar aos governantes aquilo que compete às nossas responsabilidades diante deles. Por fim, irmãos, se for possível fazer as duas coisas, porque quando é que é possível ser feito essas coisas? Quando a autoridade existente não infringe a vontade de Deus. Se a autoridade existente ela não está infligindo a vontade de Deus, nós, como igreja do Senhor, vamos nos submeter à autoridade. Mas se a vontade de Deus não é observada dentro da autoridade que é dada aos homens, aí convém da igreja a responsabilidade de cumprir a vontade do Senhor. Antes servir ao Senhor do que servir uma autoridade que nos leva a estar contra o Deus que nós servimos. Portanto, irmãos, faço minhas palavras de Paulo, que vai dizer: pois quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. E a igreja do Senhor deve estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo as responsabilidades que nós devemos cumprir diante de Deus, mas respeitando as autoridades que são constituídas, porque elas vêm da parte do Senhor. Que Deus traga essa compreensão ao seu coração nessa noite. Que nós aprendamos a respeitar a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas lembrar-se de que nós devemos respeitar as leis, que devemos respeitar a autoridade que foi constituída. Existe um prefeito na cidade que solicita uma coisa da igreja, a igreja deve obedecer isso dentro dessa prerrogativa. Existe um governo no estado que ele não é contra Deus e nós devemos obedecer aquilo que corresponde à sua legislação, aquilo que corresponde ao seu poder de execução, né? Todos nós, inclusive o Estado e Prefeitura, estão sujeitos a uma autoridade ainda maior no país e devemos obedecer à autoridade máxima do nosso país. A Constituição do nosso país rege todos os poderes.
É com base na lei da Constituição que devemos cumprir a vontade de Deus, porque essa é a vontade do Senhor. E se existe um líder maior no nosso país, devemos respeitar, porque ele foi constituído ali para a glória de Deus. Que a igreja do Senhor aprenda dessa forma. Que a palavra do Senhor chegue ao seu coração. Que não haja dúvidas a respeito da vontade de Deus e do ensino paulino. Que não haja dúvida a respeito do ensino cristão e muito bem colocado por Jesus. Dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Que Deus assim abençoe a sua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar por você, pelo nosso país, por sua família. Santo Deus, eu quero te agradecer por este momento tão precioso do qual nós ensinamos a sua palavra. Ensinamos aquilo que a tua palavra nos deixa bem claro. Quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de saber o quanto o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O quanto o ensino da tua palavra foi importante. Me faz lembrar, ó Deus, quando Ananias vai ao encontro de Paulo e ele diz para o Senhor: Senhor, esse homem traz consigo algo que pode destruir a vida dos cristãos e mesmo assim eu tenho que ir e buscar estar atrás dessa pessoa, orar por essa pessoa, como o Senhor está dizendo. Ele disse: vá, porque este é precioso para mim, convém que ele ainda sofra por amor ao Evangelho, ainda sofra por minha causa. E assim Paulo sofreu, ele foi decapitado pelos governantes da sua época. Arrancaram a cabeça deste homem e que de alguma forma trouxe o Evangelho e fez com que o Evangelho chegasse até nós. Mas nós te somos gratos a Deus porque sabemos que em nenhum momento Paulo abriu mão da sua relação com Deus. E assim nós não devemos também abrir mão das nossas relações com o Senhor. Porque também, ó Deus, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo por obedecer ao Senhor. Porque tantos dos seus profetas, tantos dos seus apóstolos, tantos dos seus discípulos foram trucidados, ó Deus, pelas autoridades existentes na sua época, porque não abriram mão de fazer a vontade do Senhor. Mas enquanto, ó Deus, puderam caminhar de maneira conciliatória, obedeceu às autoridades presentes sem temer a Deus, porque estava fazendo exatamente a vontade do Senhor. Portanto, Deus, que esse sentimento esteja no coração da sua igreja. Que esse sentimento esteja no coração dessa pessoa que ouve pela primeira vez essa palavra. Que a bênção do Senhor seja para com este lar. Visita as pessoas que estão nesse momento sofrendo de alguma forma. Retira-os, ó Deus, dessa situação. Alivia as suas dores. Ó Pai, que o Senhor possa trazer refrigério à alma dos que sofrem nesse momento. E que a palavra de Deus seja transformadora na vida do seu povo, aqui em Salvador, no Brasil, em todo o mundo. Que essa palavra seja reconhecida de maneira tal que tenhamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador único de nossas vidas. Te adoramos por esse momento de palavra. E é no nome do teu Filho Jesus que te adoramos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do Senhor e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja hoje e para sempre. Amém.